Então, galerinha, essa semana nós continuaremos com as operações envolvendo números inteiros. E vamos falar hoje da potenciação. Mas antes, vamos relembrar o que nós já sabemos sobre potenciação com números naturais, o que nós já aprendemos no 6º ano. Você vai perceber que todas as propriedades já aprendidas com números naturais valem nas operações com números inteiros também. Vamos recapitular? Então, olha só, aqui nós temos os termos da potenciação, só para a gente lembrar, né? Na nossa potenciação nós temos a nossa base, o expoente e os fatores. Então a base aqui é A, o meu expoente é N e eu tenho N fatores. Geralmente o aluno tem dificuldade em associar essa representação com a representação numérica, essa representação algébrica com a representação numérica. Então eu tenho aqui um exemplo numérico. Eu tenho 2 elevado à quinta potência, onde 2 é a base e o 5 é o meu expoente. O 5, que é o expoente, ele indica quantas vezes a minha base vai se repetir, quantos fatores eu terei. Então, se eu tenho a base 2 elevado ao expoente 5, a minha base vai se repetir 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 5 fatores. Quanto vai dar isso aqui? 2 vezes 2, 4, que vezes 2, 8, que vezes 2, 16, que vezes 2, 32, certo? Então, só recapitulando, o expoente indica quantas vezes a base se repete. Um cuidado que você precisa ter e que alguns alunos, equivocadamente, ao resolver uma potência, acaba fazendo, se confundindo, multiplicando a base pelo expoente. Então, ao invés de repetir a base quantas vezes é o expoente, ele faz a multiplicação, o produto da base pelo expoente. Então, ao invés de dar 32 como resultado, ele faz 2 vezes 5 e encontra 10. Logicamente, dessa forma está errada. Então, não faça isso, certo? Você não vai multiplicar a base pelo expoente, sim, o expoente vai indicar quantas vezes você vai repetir a base na multiplicação, ok? Ainda continuando, olha, aqui a minha primeira propriedade, você se lembra? Propriedade da produto de potências de mesma base. Como exemplo numérico, nós temos, olha só, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? É um produto de potências de base 2. Aqui a base é 2, aqui também a base é 2. Como é que eu resolvo? Então, eu vou conservar a base 2 e adicionar os expoentes. 3 mais 2. 3 mais 2. Então, eu tenho 2 elevado à quinta potência. Ou seja, a minha base 2 vai se repetir 5 vezes e vai dar como resultado 2 vezes 2, 4, que vezes 2, 8, que vezes 2, 16, que vezes 2, 32, certo? Uma outra propriedade é o quociente de potências de mesma base. Quociente de potência de mesma base. Um exemplo numérico, eu tenho 3 à quinta potência dividido por 3 ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, a base 3 eu conservo, 5 menos 2, 3. Vai dar 3 ao cubo, ou seja, a minha base 3 vai se repetir 3 vezes. 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9, que vezes 3, 27, certo? Por último, nós temos potência de potência. Lembra da potência de potência? Como é que eu resolvo? Na potência de potência, eu tenho um exemplo aqui. 3 ao quadrado elevado ao cubo. Potência de potência. Eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes.
Então, a base 3 conserva e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. 3 elevado à sexta potência. Ou seja, a minha base 3 vai se repetir 6 vezes. Vamos ver quanto vai dar? 3 vezes 3, 9. Que vezes 3, 27. Que vezes 3, 81. Que vezes 3, 243. Que vezes 3, 729. Certo? Mais um lembrete aí é a potência de expoente 1. Potência de expoente 1 é sempre igual à base. Exemplo numérico. Eu tenho mais 5 elevado a 1 vai ser igual a mais 5, a base. Então, toda potência de expoente 1 é igual à base. Outro exemplo, menos 3 elevado a 1 vai ser igual a menos 3. Então, base menos 3, resultado menos 3. Então, sempre que eu tiver uma potência onde o expoente é 1, o resultado vai ser a própria base. Correto? Isso também nós vimos com números naturais. Também, potência de expoente 0 e base diferente de 0 é igual a 1. Ou seja, se eu tenho qualquer potência cujo expoente é 0 e a base diferente de 0, o resultado sempre será 1. Independente da base, a base pode ser positiva ou negativa. Se ela é diferente de 0 e o expoente é 0, o resultado será 1. Então, como exemplo aqui, eu tenho mais 5 elevado a 0 igual a 1. Base diferente de 0, expoente igual a 0, resultado 1. Menos 3 elevado a 0 igual a 1. Base diferente de 0, expoente igual a 0, resultado igual a 1. Certo? Então, até agora, tudo o que nós vimos já foi estudado com o conjunto dos números naturais e vale também para o conjunto dos números inteiros. Então, o que muda? O que muda nesse estudo? Então, preste bastante atenção agora, que nós veremos o que muda na potenciação de números naturais para números inteiros. Olha a nossa primeira mudança, o nosso primeiro caso. Potência de expoente par. Quando eu tenho uma potência cujo expoente é par, o resultado sempre será positivo. Como exemplo numérico, eu tenho aqui, olha, mais 5 ao quadrado. Observa que meu expoente 2 é par, certo? Como é que eu resolvo? O expoente 2 indica quantas vezes a base mais 5 se repete. Então, mais 5 vezes mais 5, repetiu 2 vezes. Resolvendo, 5 vezes 5, 25. Aqui, qual o sinal que vai acompanhar? Para o sinal, eu posso aplicar o jogo de sinais, multiplicação de potências, ou multiplicação de números inteiros de sinais iguais, resultado positivo. Ou eu posso aplicar essa regrinha do expoente. Se o expoente é par, o resultado é positivo. Outro exemplo, olha, eu tenho menos 2 elevado à quarta potência. Então, a minha base menos 2 vai se repetir 4 vezes. Resolvendo, eu multiplico os números normalmente. 2 vezes 2, 4. Que vezes 2, 8, que vezes 2, 16. Qual o sinal que vai acompanhar o 16? Se eu aplicar o jogo de sinais, eu tenho menos com menos mais com menos menos e menos com menos mais. Se eu sentir dificuldade em fazer todas essas operações com o jogo de sinais, eu posso aplicar essa regrinha, olha. O meu expoente não é par, então, o meu resultado é positivo. Observe que independente se a base é positiva ou negativa, eu tendo expoente par, o meu resultado sempre será positivo. Certo? Agora, quando o meu expoente é ímpar, como é que eu resolvo quando o expoente é ímpar? Quando o meu expoente é ímpar, o resultado vem sempre com o mesmo sinal da base. Ou seja, um exemplo numérico. Olha só, eu tenho mais 5 ao cubo
Então, a minha base mais 5 vai se repetir 3 vezes. Então, mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5. Quanto vai dar? 5 vezes 5, 25, que vezes 5, 125. Qual o sinal que vai acompanhar o 125? Se eu aplicar o jogo de sinais, eu tenho mais com mais, mais com mais, mais. Se eu aplicar a regrinha do expoente, eu vou observar, o meu expoente é ímpar, então o resultado vai ser o mesmo da base. Se a minha base é positiva, o resultado é positivo. Vamos ver um exemplo onde a base é negativa? Olha só, eu tenho menos 3 elevado à quinta potência. Menos 3 à quinta potência. Então, a minha base menos 3 vai se repetir 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Resolvendo, 3 vezes 3, 9, que vezes 3, 27, que vezes 3, 81, que vezes 3, 243. Qual o sinal que vai acompanhar o 243? Vamos ver. Aplicando o jogo de sinais. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais e mais com menos, menos. Para eu não precisar me preocupar com todas essas operações, eu vou lembrar da regrinha que diz sobre o expoente. Se o meu expoente é ímpar, o resultado vai ser, o sinal será o mesmo da base. A minha base negativa, o resultado também negativo, ok? Agora, eu preciso que você preste muita atenção nessas duas potências. Aqui eu tenho menos 2 elevado à quarta potência, menos 2 entre parênteses, e eu tenho menos 2 sem o parêntese elevado também à quarta potência. A princípio, essas potências parecem ser iguais, mas elas são diferentes. O resultado de cada uma, elas representam números diferentes. Então, tome muito cuidado com isso. Menos 2 entre parênteses elevado à quarta é diferente de menos 2 sem o parêntese elevado à quarta. Mas, professor, mas qual é essa? Qual é a diferença? Olha só, nós já vimos que quando eu tenho um parêntese elevado a um expoente qualquer, tudo que está dentro do parêntese está elevado a esse expoente, certo? Então, eu vou resolver essa potência aqui. Depois a gente resolve essa aqui para perceber a diferença, certo? Então, resolvendo aqui menos 2 à quarta. Então, o expoente 4 indica quantas vezes a minha base menos 2 vai se repetir. Então, aqui eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ou seja, se repetiu 4 vezes. Vou multiplicar. 2 vezes 2, 4, que vezes 2, 8, que vezes 2, 16. Agora, qual o sinal que vai acompanhar esse resultado? Aplicando o jogo de sinais, eu tenho menos com menos mais com menos, menos com menos, mais. Ou se eu aplicar a regrinha do expoente, então se eu tenho uma potência onde o expoente é par, o resultado é positivo. Então eu tenho como resultado mais 16, certo? Agora resolvendo aqui, olha só. Aqui percebe-se que eu não tenho parêntese. Então, esse sinal negativo aqui, ele não está elevado a essa potência. É apenas o 2 que está elevado à potência. Então, como é que eu resolvo isso? O menos, como ele não está elevado à potência, ele fica fora dessa multiplicação. Eu vou conservar o sinal negativo e vou resolver a minha potenciação. O 2 vai se repetir 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, menos 2 vezes 2, 4, que vezes 2, 8, que vezes 2, 16. Então, nesse caso aqui, o resultado é menos 16, certo? E você observa que mais 16 é diferente de menos 16.
ok?